Manter um relacionamento afetivo saudável com vida sexual ativa não é privilégio só de pessoas jovens e maduras, não. Apesar dos tabus, quem já passou dos 60 anos aproveita cada vez mais a vida a dois, com mais maturidade e consciência. Isso vale tanto para casais que estão juntos há muitos anos, quanto para aqueles que reaprenderam a amar com novos relacionamentos. No especial Terceira Idade de hoje, vamos falar de amor e sexo. Olá, boa tarde para você que acompanha agora o N-Blogs, nessa semana especial falando de terceira idade, hoje sobre relações afetivas e sexuais na terceira idade. Afinal, como é possível manter acesa a chama da paixão depois dos 60 anos? Algumas histórias de amor vencem a barreira do tempo, olha só. Este beijo apaixonado tem muita história para contar. Tudo começou há 59 anos, em uma festa de noivado. Na hora da comemoração, não conseguiam abrir a champanhe. E ele falou, deixa que eu abra. No que ele abriu, a rolha voou, foi me pegar do outro lado da sala. Eu fiquei muito irada, né? Mas que cara chato. E não é que o chato virou legal? Muito legal, inclusive. Rendeu até um casamento. Dona Maria ainda guarda as cartas de amor que ganhou de seu Ubirajara. No turbilhão da vida cotidiana, há sempre um rosto oculto de mulher. Há no tumulto da existência humana, alguém que a gente quis e que ainda quer. Isso foi escrito há muito tempo, mas ele garante, hoje mantém a mesma adoração pela esposa, ou qualquer que seja o nome deste sentimento. Paixão, sinto amor, tesão, sinto tudo. Para falar o português bem claro, né? A gente se respeita, né? Então, o que é importante na convivência é o respeito. Né? O amor, ele renova as energias, né? Ele faz bem para o coração, ele faz bem para a alma, ele faz bem para a pele, ele faz bem para tudo. Está aí a explicação para a vida longa de Lindolfo e Ana. Cheios de saúde, eles estão perto de completar 60 anos de casados. A amiga que os apresentou deu um tiro certeiro. Até hoje, enquanto com ela, ainda ela é viva, eu falei, graças a você, né, filha? Estou com 55 anos aturando o teu amigo, né? Ainda brinco com ela. É bacana. Para falar sobre amor e sexo na terceira idade, eu vou conversar com o médico ginecologista, Dr. Carlos Soler. E também está com a gente aqui o blogueiro convidado de hoje, que é o querido Eduardo Marini, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos no N-Blogs. A gente já começou com uma reportagem mostrando que existe amor, afetividade, né, desejo sexual na terceira idade. O senhor, como ginecologista e que convive com muita gente, ouve muita história, observa que isso é um tema recorrente, as pessoas procuram, sim, estar juntas e se relacionar afetivo e sexualmente nessa idade? Nem sempre, Fabiana. Nem sempre. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer o convite. Em qualquer idade, o amor é fundamental. Uhum. Viver sozinho, o ser humano não nasce para viver sozinho. Então, aquele que perdeu deve recompor o seu amor. O amor atual sempre é o verdadeiro. Quem morre, quem vai para o outro mundo, esse é o viúvo. O viúvo é quem morre, é isso? Quem morre. Quem fica é quem está vivo. Quem está vivo. E deve continuar e que precisa continuar a vida. Mesmo que tenha uma família grande, é muito importante que isso exista, esse afeto persista. E se não perdeu essa pessoa por algum motivo, reconstitua a sua vida. Eu acho que isso é um mandamento, acho que o doutor está corretíssimo. E olha, a gente tem vários pedaços de várias situações em que a pessoa mais velha já tem a restrição. Primeiro, ela naturalmente já se impõe algumas restrições. Sim. Acha que o tempo é cruel, o corpo não é o mesmo e tal. E depois os familiares, às vezes por ciúme, quando alguém perde uma companhia, ou mesmo quando está junto há um tempo, tenta limitar. O fato é que é o seguinte, à medida que você vai ficando mais velho, você vai perdendo todo mundo.
E ao mesmo tempo que as pessoas vão se distanciando de você, vão morando, casando, mudando da sua casa, os filhos te deixando saindo, sozinho, né? vão te limitando no ciúme de você conviver com uma companhia. É quase uma tirania. Claro, claro. Quer dizer, as famílias não devem fazer isso e as pessoas da terceira idade não devem respeitar isso. Exatamente. Agora, olha, gente, desde o surgimento da pílula anticoncepcional não se via tanta transformação na maneira de encarar o sexo. Agora é porque a idade avança, e agora não é porque a idade avança que a vida sexual acaba. Paulo, 74 anos. Janete, 65. Eles estão juntos há 2 décadas e garantem, a vida sexual é vibrante. Na terceira idade, o sexo é muito mais valorizado, na minha opinião, porque você troca a quantidade pela qualidade. Não desanimem, é ótimo. Lingerie caprichada. Cabelo e maquiagem impecáveis. As fotos sensuais são um mimo de Janete para apimentar a relação. Isso tudo dá um itzinho, né? Dá uma cócega gostosa. O marido acompanha e aprova cada clique. A vida, ela é cheia de fases, né? Cheia de etapas. Você tem que aproveitar a cada etapa, viver o que puder de cada etapa. Para viver o máximo, Paulo já experimentou também medicamentos que melhoram o desempenho sexual. Se você achar que precisa, por qualquer razão, para ter um desempenho melhor, os cientistas aí descobriram e eu acho que vale a pena. Essa descoberta provocou uma revolução dentro de 4 paredes. Só os brasileiros consomem mais de 7 milhões destes comprimidos por ano. Mas o médico alerta: o remédio deve ser usado preferencialmente quando o homem tem disfunções. Às vezes ele acha que está com um problema sexual, mas ele não está com um problema sexual. O organismo dele se modificou à medida que ele foi ficando mais velho e ele não sabe que essa modificação é uma modificação normal. A idade não pode e nem deve ser vista como uma limitação. Existem formas de se manter uma vida sexual ativa, né? O bacana dessa matéria da pílula anticoncepcional, que foi o início da matéria, na terceira idade ninguém mais fica grávida. Então, olha que beleza, você tem como manter uma vida bacana, né? Independente de ser viúvo e ter uma namorada, ou de ser divorciado e ter uma namorada, né? Quer dizer, isso é uma coisa que a medicina também vem ajudando, não só as mulheres, como os homens a se manterem ativos sexualmente, né? Se para os homens os remédios que facilitam a ereção e a disposição sexual, né? As mulheres, por outro lado, também, né, doutor? O senhor antes estava conversando conosco, achava até interessante o senhor ressaltar, o senhor destacar a questão dos tratamentos existentes para fazer com que a mulher tenha um conforto físico mesmo na terceira idade, para exercer sua atividade sexual com leveza, com alegria. Isso. Na terceira idade hoje, a terceira idade hoje aumentou os anos. Antes, a terceira idade começava aí pelos 50, 55 anos. Morria cedo, que não acontece mais? Que morria cedo, hoje se vive muito mais. E essa sexualidade também pela melhoria da qualidade de vida das pessoas. Elas devem não deixar o exercício físico, porque cresceu uma barriguinha, alguma coisa mudou. Toda idade nós sabemos que é boa. Toda idade tem as suas coisas boas e algumas coisas ruins, mas são poucas. Hoje a medicina, para o homem resolvido o problema, ele só precisa ter desejo. A ereção, só algumas doenças graves que vai impedir dele tomar e só alguns remédios que impedem dele tomar esse remédio. Na mulher, a mulher continua a sua vida sexual. Se ela tem uma frequência sexual, ela não vai ter problema de atrofia na vagina, ou seja, a pele da vagina fica mais fina, mas com uma simples reposição hormonal resolve esse problema, o libido, a lubrificação da vagina. Então, acho que aquela pessoa que gosta do sexo,
aquela que acha que deve viver com o sexo, porque tem pessoas que desistem dele. E com a companhia, com a companhia e com o sexo. Claro. Eu acho que a companhia aí é muito importante, porque é um momento de maior vínculo um com o outro. E de extremo prazer e afetividade. E eu acho que existe um mito de que as pessoas, só porque elas passam dos 60 anos, e eu nem posso dizer que isso que envelhecem, na verdade, os 60 anos estão cada vez mais vigorosos, inclusive os 70. Eu tenho avós, né, de 80 anos vigorosos. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de que porque você tem 60, 70, 75, 80, você não se relaciona mais, nem afetivamente, nem sexualmente. Você tem até um parceiro, mas você não tem aquela coisa meio de amizade. E não é só isso. Não, na verdade é o contrário. A questão é o seguinte, a gente deixa de aproveitar um outro lado que a gente amadurece e aprimora na nossa vida, que é a nossa capacidade de tolerância, o que a vida ensinou para a gente conviver com as pessoas. É claro, o corpo vai perdendo o seu vício, o tempo é cruel para todo mundo, isso é verdade. Agora, por outro lado, a gente ganha na experiência, na tolerância, a gente ganha em não criar problemas e criar um terremoto em coisas em que a gente criou quando a gente era tão novo e achava que tudo era problema e por isso perdeu a oportunidade de ser feliz. Então, nesse momento em que a gente pode estabelecer uma convivência bonita, leve, você viu esse casal que introduziu o nosso programa, que beleza, que maravilha, que maturidade, que inveja no bom sentido eu tenho daquilo. Como um cara jovem que fico dilemando aí na minha vida, nos meus relacionamentos. E a pessoa, quando chega nessa idade, com toda essa experiência, com essa carga, tem mais é que aproveitar, né, doutor? Não, com certeza. Com certeza. É aí que você tem mais chance de acertar. É aí que você tem que viver com alegria, com compreensão, com perdão e com muito amor. Porque tem amor, mesmo com todas as idades. Sim. Agora, para quem ainda não encontrou o amor, veja que é possível se apaixonar em qualquer fase da vida. Foi neste baile em São Paulo que Antônia e Acácio se conheceram. Afinaram os passos e o namoro engrenou. Já dura 4 anos. Tudo muito lindo, mas ela confessa, não é o primeiro relacionamento que engrena durante uma dança. De jeito nenhum. Esse é o último, né, amor? Feliz daquele que consegue ter um namorado aos 70 anos de idade e que consegue se apaixonar. Porque com certeza ele vai dar um salto de qualidade na vida dele e vai viver aí mais 20, 30 anos apaixonado. Isso é o que muitos frequentadores do baile buscam e é na pista que a paquera rola solta. Para dançar, para paquerar, para me divertir. É importante ter a afetividade e a sociabilização, né, para se manter feliz, né, e se manter saudável também. Os idosos garantem, dançar é uma forma prazerosa de fazer amigos, conhecer gente, quem sabe até encontrar amores. Como pé de valsa assumido, Luiz Roberto deixa a modéstia de lado e afirma, é disputado por mulheres de várias idades. Ele até esquece que chegou aos 63 anos. De repente acontece uma paquera, uma coisa saudável. Saudável e diferente. Nesta fase da vida, a experiência garante aos relacionamentos uma outra característica. O idoso, ele é aquele que amadureceu a vida afetiva. A gente, enquanto tem vida, tem que aproveitá-la, né? A disposição pode não ser a mesma de outros tempos, mas para esta nova terceira idade, a noite não é mais só para dormir. Ela continua cheia de encantos. Tem paquera, a balada deles é essa daí, é o baile, né? Sempre tem alguém procurando uma companhia e acontece muito isso, né? Você vê o pessoal se relacionando, encontrando um namorado, né? Tem gente que hoje tem uma idade, sei lá, 80 anos e está namorando, né, doutor? Fabiana, minha mãe tem 86 e tem uma pessoa na sua vida. Isso não quer dizer que ela deixou de amar meu pai, que ela não sente falta dele. Nada ela já disso. É viúva, né? Ela já é viúva há 5 anos. Sofreu muito com o falecimento dele. A lembrança está aí sempre presente, mas o idoso vai se sentir mais seguro se tiver alguém do lado dele. A própria idade vai se tornando mais frágil.
e com mais receios. Eu tenho lá em São Mateus, por exemplo, um senhor que, apesar de ter condições econômicas, por ser sozinho, foi para um asilo. Invadiram a casa dele. Ele tinha condições. Se tivesse alguém que pudesse cuidar dele, ele não precisaria ir para um asilo. Com a situação de impasse, vai ficando sozinho, né? Por questão da família. E aí você se impede de ter alguém no momento em que o destino vai te deixar sozinho. Tua filha vai casar, teu filho vai casar, seus netos cresceram, já têm outros interesses, já te visitam pouco. Ao contrário, é o momento em que a sociedade pede para que você tenha alguém. Agora, naqueles casos em que, por exemplo, acontece uma separação por morte, o que causa bastante tristeza, é o caso da sua mãe que tem, claro, nunca vai deixar de lembrar do esposo, porque teve uma família, uma vida com ele. Para aquelas pessoas que tiveram essa separação por causa da morte, como tentar, que dica o senhor daria para tentar sair, passar pelo luto e tentar olhar que é possível se relacionar? Porque muita gente fala assim, não, agora eu não me relaciono mais, meu marido, minha esposa morreu e eu estou sozinho e vou me manter assim por uma questão até de respeito, se sente presa aquela pessoa. Como tentar fazer com que essa pessoa volte a olhar para o lado e a ver que tem coisas a dividir, né, a compartilhar? Fabiana, muito bom. Primeiro, a pessoa vai sentir essa falta, mas a vida dela tem que continuar. Se ela é uma pessoa religiosa, ela sabe que existe outro mundo e que para lá ele vai estar esperando. Mas a vida dela agora continua. E como disse o Maurine, os filhos casam, os filhos fazem a sua vida, envelhecem também, sabe? Ela precisa ter alguém ao seu lado que confie. Ela precisa começar a sair. Ela deve fazer exercício, ela precisa fazer... Minha mãe começou a pintar com 76 anos. Atividades diferentes, né? As atividades, aquilo que ela gostar. Né? E que ela já fazia. Os seus grupos sociais, continuar frequentando. Continuar frequentando. Porque eu acho que tem acho que os filhos, aquilo que o Marinho falou no começo, acho que os filhos estranham muito, né, de ver, sei lá, um pai ou uma mãe viúva ou divorciado se relacionando com uma pessoa diferente, principalmente... depois de uma certa idade, dos 60, dos 70 anos. Porque se você se separa com 40 anos, o seu filho ou a sua filha acaba aceitando que você se relacione. Sim. Você tem uma vida, você está numa vida ativa e madura. Depois dos 60 anos, mas você vai namorar agora? A gente escuta muito isso. Existe um preconceito ainda, né? Existe, mas a partir do momento que essa pessoa falar aos seus filhos, e quando você tiver meia idade, se você estiver sozinho, você vai continuar querendo estar sozinho? O grande problema maior talvez seja econômico. Mas isso ela pode fazer um testamento, a pessoa pode fazer e ela pode modificar esse testamento quando quiser. Ou você mesmo pode ter vários modelos de companhia que não impliquem necessariamente num casamento, cada um ter a sua estrutura. Isso. O que acontece muito hoje, eu estou casado com alguém ou me acho comprometido com tal pessoa, mas ela na casa dela e eu na minha casa. Sim, não tem contrato, não tem essa questão das heranças, esse problema de divisão de bens, isso não existe. É mais livre. Olha, meu pai tem 77 anos, é viúva há 10, namorou assim, teve dois relacionamentos mais demorados e alguns um pouco mais rápidos e tal. Nesses dois mais demorados, se as pessoas que têm alguma rejeição com relação a outras vissem a sensação, porque quando você vai ficando também, à medida que a idade chega, você vai se fragilizando em todos os aspectos. A sociedade já me acha velho, quer me trocar, meu corpo já não é o mesmo. À medida que que este homem ou que essa mulher tem uma conquista, você vê a carga de força que esse ser humano recupera. Mas é impressionante. É uma coisa comovente. E se as pessoas convivessem com isso, as pessoas que têm restrições, pais, netos, avós, já perderiam a restrição na hora só de ver a alegria, o salto de autoestima que essa pessoa tem ao reconquistar um amor, uma companhia. E até estimula a fazer outros cursos, outras atividades, você se sente mais vivo, mais disposto, não é isso, doutor? Com toda certeza. O idoso tem também a insegurança. Ele tem muito medo do futuro, até porque ele entende muito pouco do futuro. Ele vive o passado no presente
mais ou menos isso. Então, é importante que a família entenda isso. É importante que se dê carinho, atenção ao idoso. Mesmo que ele te conte a historinha 10 vezes... 10 vezes a mesma história. Mas um dia você vai repetir isso, se você tiver a sorte de chegar a essa idade. E de ter os seus filhos e os seus netos para escutar você falar as histórias. Muito bom. A gente vai abrir agora um espacinho para conversar com o Eduardo Marini sobre o que tem no blog dele lá no Portal R7. Quais os destaques? A semana está um pouco esportiva, mas também está um pouco brincalhona e tal. Eu dentro do ambiente, falei um pouco sobre as finais, brinquei um pouco com esse negócio de tanto Barcelona e Real Madrid. Falei, olha, tá tudo bem, muito bem jogado, meu clássico do mundo, mas eu não aguento mais Barcelona e Real Madrid. Não aguento mais os comentaristas falando a mesma coisa, que o Barcelona joga 60% do tempo com a bola no pé e tal, brincando um pouco. Hoje ainda vamos ter, em algum momento, uma coisa relacionada a imposto. Nós devemos estar batendo agora, nesse início de tarde, no meio trilhão de imposto no Brasil. Então, quase um mês antes do que foi no ano passado. É insuportável, ninguém aguenta, a gente precisa de uma reforma tributária já, que desafoga a classe média, e esse país precisa respirar um pouco. Está certo que não tem estado com 12% de carga tributária, como disse nosso ex-presidente, mas também não precisa ter 36%. É isso aí. Você quer ler os textos do Marini? Você quer se aprofundar nesse assunto? Entre lá no blog dele, no portal R7, leia os textos, faça seus comentários, com certeza ele vai gostar e vai responder. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta continuamos a falar de amor e sexo na terceira idade. Até já. O N-Blog está de volta na Semana Terceira Idade, hoje falando de amor e sexo. Eu converso com o ginecologista Dr. Carlos Soler e Eduardo Marini, do portal R7. Doutor, a gente falou bastante no primeiro bloco, né? Inclusive o Marini estava comentando isso, de você, né, buscar outros parceiros e você conseguir se divertir, encontrar aquela pessoa para você ter uma vida bacana após os 60, 70 anos. Agora, e quem está casado há muitos anos... Como que é isso, né? Continua a caminhar junto. Continua caminhando junto, de renovar o compromisso sempre. Essa afetividade, nessa idade, é a maior que pode existir. Desde que não exista a rabugice, a depressão, isso dá muito mais segurança a esse casal hoje. Os filhos se casam, eles ficam ali, naquele ambiente sozinho, eles se aproximam muito, muito, muito. E essa felicidade de estar junto e a dependência de um com o outro é muito grande. E o sexo está presente na maioria das vezes. Então, e às vezes a gente vê assim, aquele casal de velhinhos, assim, mas às vezes briga por qualquer coisa, e deveria aproveitar essa fase para curtir outras coisas da vida, né? Também que brigam, mas estão sempre juntos. Mas você vê, né? Briga, mas não separa, né? Não quer saber de se separar. Cada casal cria a sua forma de conviver um com o outro. A dinâmica do casal. A dinâmica de vida deles. E isso, eles vivem felizes. Eles não conseguem se separar. Se um vai para algum lugar, o outro fica reclamando aqui até que o outro volte. Ou tem que ir para lá onde está outro. Né? E a segurança, aquela insegurança... Quando está do lado, reclama com ele. Quando não está, reclama porque ele não está. E a mulher, em geral, vive mais tempo porque ela se cuida mais e porque ela tem a preocupação de cuidar do homem. Quer dizer, então, é uma dica aí para os homens aí também cuidarem um pouco mais das suas mulheres e cuidarem um pouco mais de si mesmos, né? Porque isso prolonga o tempo de vida, né? O homem deve se cuidar mais. Hoje a mulher tem mais consciência da necessidade dela ir ao médico, dela tomar os remédios corretamente quando necessário, mas o homem ainda tem muitos preconceitos nesse sentido. Isso é muito importante, né? O senhor está lembrando por causa da questão, o homem normalmente tende a se acomodar mais e a mulher acaba, mesmo não querendo, se acomodando em casa. Então é importante que o homem tome a iniciativa de propor os passeios, de propor os divertimentos, porque, sobretudo, nessa idade, a mulher quer ser acompanhada pelo companheiro e é importante que o homem tenha essa disposição. Claro, com certeza. Para poder ter uma vida cada vez mais saudável, mais amorosa e, quem sabe, aproveitar mesmo o que a gente chama aí de melhor idade, né? O N-Blogs vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do médico ginecologista, Dr. Carlos Soler. Obrigada. Muito obrigado. Eduardo Marini, obrigada pela presença mais uma vez no N-Blogs. Estará aí semana que vem. E amanhã, gente, vamos falar sobre como ter uma vida com mais qualidade e lazer depois dos 60 anos. Mande já suas perguntas para o nosso e-mail que aparece na tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Eu te espero amanhã às 1h30 da tarde. Tchau!